Oi, tudo bom? Aqui é o Roberto e que bom que você está comigo nesta segunda aula do workshop Eu Te Ajudo a Passar. Uma série de 3 aulas em que estou explicando o que vai fazer você aumentar até 93% dos seus acertos em questões em 3 meses, mesmo que você seja iniciante ou você estude há algum tempo, mas está insatisfeito com o seu desempenho até agora. E nessa segunda aula você vai colocar em prática algumas dicas que eu vou te dar para melhorar o seu desempenho e aprender a medir seus estudos, além de se livrar do medo de esquecer de tudo na hora da prova, independentemente do seu concurso e mesmo que você tenha sido um aluno mediano na faculdade ou tenha pouco tempo para estudar porque precisa trabalhar. E vamos também fazer um exercício para te ajudar a entender como se concentrar mais e aproveitar melhor o seu tempo de estudo. Então assiste essa aula até o final, combinado? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algo que você possa fazer de maneira diferente para acelerar a sua aprovação? Eu imagino que depois de você ter aprendido na aula 1 quais são os 3 erros fatais de quem estuda pelo método tradicional, esteja curioso para saber como o que você precisa fazer de diferente daqui para frente. Antes de eu te explicar tudo isso, eu queria que você prestasse atenção nessa história da Jaqueline. Antes de começar o programa com o coach, eu tinha tanta coisa na minha cabeça, por onde começar a estudar, como estudar corretamente, qual metodologia usar, qual material utilizar, quantas horas eu precisava de estudar. Eu me sentia muito frustrada por já estar estudando há algum tempo e não conseguir sair do zero. Eu só tirava nota baixa, estudava a maior parte do tempo só na leitura, eu não praticava exercícios e achava que isso estava certo. E eu sozinha não conseguia identificar que esse era um dos meus pontos fracos. Eu pensei em procurar no Google e também no Instagram, eu fiquei sabendo que existia coach para concursos. Então, eu comecei a procurar vários coaches e foi aí que eu cheguei no Roberto Mizuki e procurei referências pelo nome dele também, principalmente coisas positivas, falando que ele era um dos melhores, ou o melhor. Com isso, eu comecei a gerenciar os estudos, através das ferramentas que ele forneceu, fui acompanhando a minha evolução e isso foi me motivando cada vez mais a me dedicar e a acreditar no programa. Eu tive várias dificuldades. Primeiro é uma certa desconfiança, porque a pessoa está te apresentando aquilo, você não sabe com certeza se vai funcionar ou não. Para saber como que eu estava nos estudos, eu fiz um teste de nivelamento. Então, eu já comecei no nível 2. No nível 2, a gente já começa a fazer os exercícios antes de estudar a doutrina. Então, eu ficava pensando como que isso vai funcionar. Isso vai dar certo, eu não sei o que está escrito aqui, eu não vou saber responder. E, na verdade, isso aí, com o passar do tempo, a gente vai ver que é uma das melhores coisas. Porque a gente já teve uma bagagem anterior, a gente não saiu do nada. Eu sabia o que era mais cobrado no concurso, então eu podia direcionar melhor o foco nos meus estudos. Isso a gente só vai perceber com o tempo. Eu acho que quando a gente começa a estudar, vem várias coisas na nossa mente, principalmente que eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E todas essas desconfianças em todas as áreas que eu tinha, até mesmo uma desconfiança de mim mesma, o Roberto me ajudou a superar tudo isso. Eu acho que é isso que é o mais importante que eu adquiri, foi o estado mental de vencedor. Se você não confiar em você, quem vai acreditar? Quem vai confiar? A gente tem um acompanhamento do nosso desempenho. Meu desempenho, que era em cerca de 35% a 39%, e ao final do programa, eu já estava alcançando cerca de 80% de acerto. Eu jamais imaginaria que eu conseguia passar numa primeira etapa de magistratura com 9 meses de estudo focado no programa. Eu queria, mas eu não imaginava que isso fosse possível. No mercado hoje em dia, eu acho que está super na moda falar de coach, Mas eu acho que o Roberto ele é muito especial. O Roberto sempre esteve ali me mostrando uma saída, um programa que me ajudou a melhorar em todas as áreas da minha vida, que me deu suporte para que eu pudesse obter o êxito que eu tenho alcançado hoje em dia. Então vamos lá, concurseiros. Da mesma forma que eu consegui, você também vai conseguir. É possível, pode confiar, não tenha medo. Tem que confiar, acreditar e vamos lá no site do coach.
eu te ajudo a passar. Um abraço. Você deve ter percebido que a Jaque é um exemplo muito comum de centenas de candidatos que já vinham estudando há algum tempo, mas não obtinham resultados e evolução dos estudos. Como ela mesma disse, ela só tinha notas baixas e se sentia muito frustrada por se dedicar e não ver avanços. E lá no fundo, ela desconfiava que não iria conseguir passar. Mas com a aplicação do método 3.1, ela conseguiu ser aprovada na primeira fase de um dos cargos mais disputados do país, depois de apenas 9 meses. Mesmo tendo que trabalhar e estudar, mesmo sendo advogada, mesmo sendo mãe de 2 crianças e tendo de cuidar da casa e da família. Então, se ela conseguiu, é um mito achar que só quem tem 8 ou 10 horas por dia para estudar é que vai ser aprovado, você concorda? E é maravilhoso ver a nossa comunidade de alunos crescendo cada vez mais. Queria agradecer todos os comentários que foram deixados e compartilhados. Grato a você que está nos ajudando a espalhar essa nova forma de encarar os livros. E se você está aqui e ainda não viu a primeira aula desse workshop, eu recomendo fortemente que você assista, pois lá eu expliquei por que os candidatos que estudam pelo método tradicional não conseguem ser aprovados ou demoram muito mais tempo do que o necessário, além dos 3 erros fatais que você não pode mais cometer. O segredo, como eu revelei nessa aula, é você aprender a conjugar os seus materiais com o nosso método. Lá eu também mostrei que é possível sim aumentar seus acertos, seja para você que está estudando para a OAB, cargos de nível médio como técnico ou cargos de nível superior como analista. O método 3.1 funciona para quem estuda para carreiras como auditor, magistratura, procuradorias, defensoria, promotor de justiça, delegado, carreiras policiais ou carreiras fiscais. Enfim, seja qual for o seu tempo de estudo ou seu nível de preparação, você vai aumentar seus acertos em questões aplicando as dicas valiosas que eu vou te mostrar na aula de hoje, então fica comigo até o final. É possível sim aumentar até 93% dos seus acertos em questões de provas e concursos. Eu preciso alertar que é real, mas não é mágica. Esse método de estudo revolucionário é muito eficaz, mas não é uma fórmula, é uma pílula que você vai tomar e pronto, sua aprovação vai cair no seu colo. Esse método funciona tão bem porque é um processo que tem ferramentas e técnicas de identificação dos pontos a melhorar para eliminar todas as dúvidas de como estudar. E o mais importante, levando em consideração as suas individualidades e te ajudando a medir cada um dos seus passos em cada uma das etapas do estudo, sendo totalmente personalizado para você e não tem nada a ver com essas planilhas prontas que vendem por aí. Lembra que eu falei na aula anterior que quando eu me preparava para concurso, eu fui reprovado 21 vezes? E eu sofri muito com cada uma dessas reprovações. Foi um processo muito longo e doloroso. E eu te disse lá que isso não precisa se repetir com você. Mas depois de tudo que eu finalmente consegui obter minhas 10 aprovações, depois de quase 3 anos de estudo, sendo 6 vezes para o cargo de procurador, um dos cargos mais difíceis do país. Eu comecei a dar aulas em faculdades e montei as primeiras turmas de metodologia de estudo. Estudei a fundo o assunto e ao longo dos últimos 10 anos investi ainda mais tempo para ajudar dezenas e dezenas de alunos com essas técnicas. Não demorou muito para surgir os primeiros casos de aprovações e a notícia entre os candidatos se espalhou. Eu já dei palestras, ministrei aulas públicas, em congressos, para explicar que há sim uma forma mais racional e inteligente de se preparar para estudar para provas e concursos, facilitando muito a aprendizagem do aluno. Sempre buscando ajudar ainda mais candidatos, eu comecei a divulgar no nosso canal do YouTube e em diversas redes sociais as dezenas de casos de aprovação. E isso vem tomando uma proporção cada vez maior. Eu recebo e-mails e mensagens de candidatos do Brasil inteiro. Foi então que decidi transformar todo esse conhecimento em um curso online que já ajudou centenas de alunos dos mais diversos cargos e provas. E posso te dizer que poder compartilhar e ajudar tantos candidatos que estavam à deriva, perdidos, sem saber estudar, desacreditados se iam passar, desmotivados, foi muito gratificante para mim. Consegui devolver a eles a autoestima dos estudos, não com frases motivacionais ou papinho de autoajuda, mas por meio de resultados concretos, como você viu com a Jaque, que passou depois de 9 meses estudando pelo nosso método, mesmo sendo advogada, mãe de 2 filhos e esposa. Ou como uma outra aluna nossa, que deu dedicação exclusiva aos estudos, e quando entrou no nosso programa, tinha 7 meses estudando sozinha.
Só que após aprender esse método inovador, com apenas 4 meses, obteve 2 aprovações em primeiras fases de procuradoria. Hoje, ela já está aprovada em outros concursos. Inclusive, está aguardando nomeação na Procuradoria do Estado de Sergipe. E recentemente teve um outro resultado muito bom na Procuradoria do Estado de Santa Catarina. Depois dá uma olhada na nossa lista de aprovações, que eu vou deixar aqui embaixo para você baixar se quiser. Combinado? Eu quero e eu vou levar essa transformação a mais candidatos que precisam desse método e revolucionar a forma como eles se preparam para as provas. Inclusive, eu quero aqui, publicamente, agradecer a estes alunos que confiaram e me escolheram para ser o coach que iria guiá-los até a aprovação. Ajudar mais alunos a passar virou uma missão de vida. E temos muitas outras histórias que você pode ver aqui mesmo nessa página. Talvez já tenha até visto. Se não, recomendo que você assista e conheça cada uma delas. Pois em muitas dessas histórias, nossos alunos citaram dicas e técnicas do programa específico que eles seguiram para conquistar a sonhada aprovação. E eu vou te falar um pouco mais sobre isso enquanto te explico os 3 pilares do método 3.1, com dicas que vão fazer você melhorar o seu desempenho, aumentar sua concentração e se livrar do medo de esquecer de tudo na hora da prova, dicas que nunca te contaram até hoje. Primeiro pilar, fases de estudo. A grande inovação do método 3.1 é que, na verdade, é um conjunto de 3 métodos dentro de um e divide o estudo em 3 fases distintas. Em cada fase de estudo, você se prepara e adota técnicas diferentes, com planejamento diferenciado, frequência de leitura, questões, revisão dos assuntos e intensidade dos estudos também distintos. Ou seja, é um planejamento diferenciado que ao mesmo tempo respeita as suas individualidades, as suas necessidades, o seu ritmo de estudo e, o mais importante, o tempo que você tem disponível para estudar. É por isso que ele é tão eficiente e inovador. Deixa eu te contar mais sobre esse primeiro pilar do método 3.1. As fases de estudos são divididas pelo percentual de acertos que você tem hoje e vai ter amanhã em cada disciplina e em cada assunto. Dessa forma, usando uma metodologia diferente para cada fase, você vai acertando cada vez mais e mais questões. Esse, inclusive, foi o segredo que levou o Abner a pular de 0 a 95% dos acertos em processo penal, mesmo dividindo seu tempo com o escritório quando ele ainda tinha que trabalhar. Veja ainda, como eu já citei há pouco, o caso da Jaque. Ela também tinha pouco tempo para estudar, cerca de 3 horas por dia, e pulou de 0 até 71% em direito processual civil. Isso enquanto ela, paralelamente, avançava e melhorava em outras matérias simultaneamente. Ou ainda o Douglas, que saltou de 0 para 93% em auditoria, conciliando faculdade, o trabalho de contador e os estudos para concurso. Dessa maneira, eu nem preciso dizer que se você pode se dedicar exclusivamente aos estudos, vai alcançar esses resultados também. Então veja, não é quanto tempo para estudar você tem, e sim como você usa esse seu tempo, qual a metodologia que você adota. Quando você estuda sempre da mesma forma, é como se estivesse dentro de uma bolha. Então você vai começar a se acomodar dentro dela, às vezes achando que já aprendeu tudo o que precisava, às vezes sem enxergar onde está errando. Até porque quando a gente está sozinho, dentro de uma bolha, a gente não consegue ver nada fora, nada que esteja além dos limites dela. E é justamente isso que você precisa evitar. Ficar dentro dessa bolha e parar de crescer os seus acertos estagnado. E olha que essa armadilha da bolha afeta tanto quem tem muito tempo para estudar ou quem acabou de começar. Você viu que a Isabela já estudava o dia inteiro, mas ainda assim ela não conseguia avançar sozinha. E a Jaque também é um exemplo disso. O problema é que se você estudar sempre da mesma forma, dentro dessa bolha, vai colher os mesmos resultados. Portanto, a cada momento do estudo, à medida que você avança e de acordo com o estágio que você se encontra, você vai aumentando paulatinamente o número de disciplinas, intensificando questões, revisões, leitura, sempre conforme a sua necessidade e a fase que você se encontra. Esse pilar número 1 é muito importante e eficiente por conta disso. Olha só, pode até parecer óbvio demais, mas pensa comigo. Se você já vem estudando a disciplina A, você acha que deveria fazer as mesmas coisas com a mesma intensidade da disciplina B, que você vai ver pela primeira vez amanhã? Concorda que não há por que estudar da mesma maneira uma disciplina que você já tem um certo domínio em relação àquela que você começou ontem. E vamos mais fundo ainda. Se a gente aumentar essa lente
O que você me diria sobre estudar um assunto X, que você nunca ouviu falar na vida, de um assunto Y, que você já leu algumas vezes? Será mesmo que dá para você encarar da mesma forma, com o mesmo método, esses dois assuntos? E será que isso vai ser eficaz? A maneira mais eficaz de estudar certamente não é a mesma para tudo. Entende por que eu digo que não é quanto tempo você tem para estudar, e sim como você usa e distribui esse seu tempo? Tá aqui uma dica para você começar a usar imediatamente. Comece com poucas disciplinas e vá acrescentando as outras paulatinamente. Dessa forma você fica bom nas primeiras para então entrar com segurança nas demais. Eu tenho alunos que chegaram no programa com quase todas as disciplinas estudadas, mas eles estavam sempre ali, esbarrando nos 50%, 60% nas provas. E depois de aplicar as fases de estudo, aumentaram 40%, 50%, 60% dos acertos nessas disciplinas. Como foi o caso da Edith, que estuda para magistratura, ou da Marcela, que também estuda para magistratura. Realmente não existem limites para quando você adota as fases de estudo para o seu concurso. Você vai aumentar seus acertos em pouco tempo e conquistar a sua aprovação. Bom, eu vou deixar eles mesmos explicarem mais detalhes e quais são os benefícios de adotar as fases de estudos do método 3.1. A Jéssica, da turma 3, que passou por diversos outros programas de coach, disse que entendeu quais eram os assuntos que não estavam bem fixados ao aplicar as fases de estudo. O João, da turma 4, que também, inclusive, já tinha feito outros programas, entendeu o que precisava melhorar e onde ele precisava avançar nos estudos. A Renata, da turma 5, que já estudava há mais de 6 anos e que dizia que estava desmotivada, se sentia estagnada e até duvidava se ela tinha capacidade de passar um dia, já havia, inclusive, pensado em desistir, conseguiu também ter clareza e mais motivação depois de aplicar as fases. Então, é dessa maneira que você precisa encarar os livros, por fases de estudos. Uma hora menos questões e mais leitura, outra hora mais questões e menos leitura. Da mesma forma, a troca de material, a alternância das fontes de estudos, tudo tem um momento certo para ocorrer. E sempre fazendo o quê? A inclusão de novas disciplinas até esgotar o seu edital. Sem atropelos, com qualidade e direcionamento, com os pés no chão e muita certeza do caminho, pois os resultados provam que as fases funcionam. Portanto, a inclusão de mais matérias, assim como assuntos e temas mais complexos, como estudo de jurisprudência, tem um momento adequado para ocorrer. Estudando pelo método 3.1, você vai estar constantemente estimulando seu cérebro a aprender cada vez mais, se livrando da armadilha da bolha, lá do método tradicional, que é uma grande ameaça à sua aprovação, conforme eu expliquei na aula 1. Então, estudar mais horas, fazer mais questões ou ter mais disciplinas dentro do cronograma, tudo no mesmo dia, não resulta em mais aprendizagem. Quantidade nunca foi e nem vai ser em nada na nossa vida sinônimo de qualidade, ainda mais quando se fala de estudos. Na verdade, quando você pensa que quantidade é qualidade, você só está desperdiçando e se desgastando. Lembre-se que o que determina a sua aprovação não é quanto tempo você tem para estudar, mas sim como você usa esse tempo. Vamos falar agora do pilar número 2, a quebra de contexto. Olha, com frequência eu ouço muitos candidatos dizendo que vivem com assuntos acumulados, que não conseguem dar conta de tanto conteúdo. E alguns até se gabam de estudar 10, 12 matérias ao mesmo tempo, achando que quanto mais matérias e mais questões, mais aprendizagem. Talvez você também pense assim e queira contar vantagem aí na sua roda de amigos. Mas o problema é que esse candidato multitarefas é aquele que caiu na armadilha da quebra do contexto. Quanto mais ele estuda assim, com o tempo que ele tem, pior o desempenho dele. Imagine a seguinte cena. O aluno estuda constitucional, mas está com a cabeça em tributário. Ou ele revisa empresarial e depois resolve questões de direito administrativo. Ou estuda português e faz questões de raciocínio lógico. Ele está sentado para estudar, pensando no trabalho. Como é que você pode chamar um aluno, um candidato desse? Para mim, a classificação que eu dou para isso é que ele é um distraído. Alunos distraídos são os candidatos que têm dificuldade de inibir o impulso de pensar em outra coisa na hora que estão sentados para estudar. Então eles vivem quebrando o contexto do que estão fazendo para pensar sempre em outra coisa. A mente dele é inquieta. Em outras palavras, o candidato simplesmente não é capaz de se concentrar e vive pulando mentalmente com o seu raciocínio de uma coisa para outra. E isso pode ser resumido em uma palavra: desperdício de tempo.
Isso é o que gera a quebra de contexto. Viu só como não é a quantidade de tempo, mas a qualidade que você usa esse seu tempo? E olha, tá tudo bem se você está passando por isso. Afinal, isso não é ensinado por aí nos cursinhos e nesses sites que vendem videoaulas. Eu entendo que muitos candidatos passem e se sintam assim. Você não precisa estudar mais, precisa estudar com mais qualidade. Isso é totalmente diferente. Agora, se você está pensando que isso não se aplica a você, desculpa, mas você está errado, isso se aplica a todo mundo. Vou te dar um outro exemplo. Você conseguiria assistir 2 filmes ao mesmo tempo? Você conseguiria entender o enredo de cada um deles? Ou você lembraria apenas de partes? E como ficariam os detalhes? Você seria capaz de lembrar das cenas de cada filme se você mudar de canal toda hora? Ou esses detalhes iam acabar ficando pelo caminho? Entender o que fazer, ler X páginas, resolver Y questões, revisar X vezes, sem organização é um sinônimo de desastre. Era justamente o que acontecia com a Flaviane. A minha maior dificuldade era me organizar mesmo na questão das matérias, porque eu fazia um coach antes, que ele que montava os meus horários de estudos e eu tinha que cumprir, mas eu tinha dias que estudava 3 matérias no mesmo dia. Acabava me atrapalhando, assim, de não conseguir nem organizar o pensamento mesmo. Aí eu comecei a assistir as pílulas de coaching do Eu Te Ajudo a Passar, me interessei pelo curso e entrei para o programa da Turma Checkmate. Foi uma revolução assim, nos meus estudos, tanto na forma de estudar, quanto também na forma de a questão da inteligência emocional, assim, que eu acho que foi o mais importante mesmo do curso. Se sua mente fosse um canal de televisão, mudar esse canal de transmissão constantemente como ela fazia, ou seja, quebrando o contexto do raciocínio, implica em diversas consequências, como diminuição do aprendizado, prejuízo do foco e da concentração, sem falar da frustração de chegar ao final de um dia de estudo sem entender nada do que estudou. Você pode ver aí no depoimento da Flaviane que esse era um método anterior que ela usava. Era um método que passaram para ela, que não respeitava o pilar número 2. Ela estudava uma matéria, fazia questão de outra e revisava uma terceira disciplina. É um desastre total na hora de fazer as questões. Essa forma de estudar quebra o contexto do seu raciocínio, então você não pode mais fazer isso. E ela também disse que estudou com outro coach que passava essas planilhas prontas. Só que ela não conseguia cumprir as metas irreais, as revisões eram aleatórias e isso causava, como você pode ver, muita ansiedade e frustração nela. E ela acabou também cometendo o erro número 2, que eu expliquei na aula 1, ou seja, estudar de forma padronizada, sem respeitar as individualidades e as necessidades dela. E como se estudar corretamente e acertar mais questões não bastasse, de bônus você viu que ela obteve mais controle emocional. O método 3.1 foi capaz de trazer para ela inúmeros benefícios, mas o mais importante é que ela passou a acreditar que tudo ia dar certo, como de fato deu, e ela foi aprovada para analista do Ministério Público de São Paulo na primeira fase. Além do cargo também de analista no Tribunal de Justiça. Então, como você pode ver, o método tradicional que ela usava incentivava que a mente dela pulasse de matéria em matéria, quebrando o contexto múltiplas vezes durante um único dia de estudo. E ela mesma afirmou que tinha dias que estudava 3 matérias ao mesmo tempo, e isso chegava a atrapalhar até os pensamentos. Por mais que as pessoas pensem que são multitarefas e alguns treinamentos indiquem estudar como a Flaviane estudava, a verdade é que o nosso cérebro só funciona em um único canal de cada vez. Você pode estar se perguntando, o que aconteceu com a Flaviane meses depois que ela começou a aplicar o método 3.1, seguindo a sequência correta de fases de estudo? Dá uma olhada no depoimento dela agora. Eu me sinto satisfeita com o que eu estou fazendo até agora e sinto também que estou no caminho certo, porque se eu não estivesse no caminho certo, eu não estaria conseguindo chegar nessas aprovações. Então, me sinto satisfeita mesmo, assim, comigo mesma, assim, e com o plano de ter acreditado no método, eu te ajudo a passar e ver que estou tendo resultado com isso. Eu não sei se você estuda igual a Flavia estudava, mas aqui vai mais uma dica para você nesta aula. Pare agora de estudar diversas disciplinas por dia, como se isso fosse te ajudar a aprender mais, ok? Para ficar mais claro ainda e você sentir na pele os efeitos desastrosos da quebra de contexto do raciocínio, eu tenho uma atividade que quero fazer com você agora. Vamos lá? Bom, então pega um papel e caneta e você vai anotar os números de 1 a 10, assim como eu estou fazendo aqui.
Agora você anota os numerais romanos, também de 1 a 10, e depois as letras de A a J. O objetivo é você terminar de preencher esse papel no menor tempo possível. Mas eu quero que você faça nessa ordem aqui. Então você vai preencher primeiro as linhas, uma de cada vez, assim como eu estou fazendo aqui. E marque o seu tempo. Pause o vídeo e faça o exercício. Eu demorei 29 segundos para preencher cada uma das linhas. Agora a gente vai fazer o contrário. Ao invés de escrever em linhas, eu quero que você preencha as colunas na mesma sequência. Primeiro os números de 1 a 10, depois os algarismos romanos e por último as letras de A a J. O meu tempo nessa segunda etapa do exercício foi de 18 segundos. Não sei como foi o seu desempenho, mas comigo, pelo simples fato de realizar uma tarefa de cada vez e não quebrar o contexto do meu raciocínio, eu cortei quase pela metade o tempo. Você viu o que aconteceu com o seu cérebro? Ele desacelerou, ou seja, ele perde rendimento quando você foi obrigado a quebrar o contexto entre a sequência natural das colunas. Por isso que se você insiste em querer fazer tudo ao mesmo tempo, vai continuar sem concentração e aprendendo cada vez menos. Eu preciso registrar que essa é uma limitação física do nosso cérebro. Ele não consegue processar dois estímulos ao mesmo tempo. Então, quando você alterna entre uma matéria e outra, ou muitas vezes alterna entre vários assuntos no mesmo dia e quer fazer tudo de uma vez só, você está desperdiçando metade do tempo que você estudou sem aprender nada. Isso mesmo, se você estuda 20 horas pelo método tradicional, quebrando o contexto, 10 horas foram para o lixo. E olha que essa transformação não aconteceu só com a Flaviane. A Pamela também quebrava o contexto do raciocínio dela. Só que ela estudava de uma forma um pouco diferente. Dá uma olhada na maneira como a Pamela estudava. E além disso, a quantidade de matérias iniciais de estudo. Para mim, eu tinha a impressão de, nossa, começar com 2, 3 matérias é muito pouco, eu vou demorar muito. Porque assim, eu achava que quanto mais matéria, né, maior a quantidade, mais rápido eu ia passar. E não é. É importante começar ali com 3 matérias. Eu acho que 3 matérias é uma quantidade suficiente. No começo eu falei, acho que não funciona tanto, mas quando você vai pegando bagagem, você vai vendo que isso faz a diferença. Você ensina a montar o seu plano de estudo, se precisar reorganizar, você ensina a ter autonomia, entendeu? Mesmo porque, conforme as fases, você vai ter que readequar o plano, você vai ter que fazer menos questões, com mais conteúdo. Eu tinha sempre, pra mim, eu tinha que fazer muita questão. Se eu não fizesse muita questão, pra mim não era o suficiente. O fato de eu reduzir melhorou muito, né? Porque eu ganhei, em vez de quantidade, eu ganhei qualidade. Você viu que no caso da Pamela foi um acúmulo excessivo de questões e matérias, além de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Era uma bagunça generalizada, só podia não entender nada mesmo. Ah, e um detalhe, a Pamela também trabalha e estuda, mas depois do método 3.1, conquistou finalmente a sua primeira aprovação para o cargo de analista do Ministério Público. Então aqui vai mais uma dica dessa aula. Não deixe ninguém te dizer que você não vai conseguir a sua aprovação só porque você vai começar com poucas disciplinas, ou porque você tem 2 ou 3 horas disponíveis para estudar no seu dia. Existe uma maneira de ganhar esse jogo adotando as estratégias, fases e truques dos vencedores. E se você souber como usar de forma eficiente o tempo que tem, você vai passar. Seja você solteiro ou casado, com ou sem filhos, trabalhando ou não. Se você souber quais são as melhores regras para ganhar esse jogo, você vai sair vencedor e eu te garanto isso. Agora, como você está vendo, todos os nossos alunos começaram exatamente assim. Poucas matérias, aprendendo a ficar mais concentrado, evitando a todo custo a quebra de contexto e adotando as fases de estudo conforme eu te ensinei no pilar número 1. Foi assim que conquistaram avanços tão significativos nos simulados, igual eu te mostrei aqui, e por consequência, várias aprovações. Então não deixe ninguém te dizer que você não vai conseguir ser aprovado se estudar assim. Especialmente se essa pessoa não tiver passado em concurso, ou se ela não puder te contar histórias de sucesso como as que eu estou te contando aqui. Nessa era da internet, em que tudo é divulgado tão rapidamente, essa forma revolucionária de estudar, que talvez hoje seja a exceção, em breve vai virar a regra geral para todos os candidatos. Porque, olha, o que vale é passar, não importa como. O que vale é o resultado, é ser aprovado. Eu sei que o que você quer é ser aprovado.
Então eu tenho certeza que se você pensava assim, a partir de hoje não vai mais torcer o nariz para o que eu estou te dizendo. Afinal, de novo, o que importa é ter resultado. Meu objetivo com esse exercício é que você tenha consciência de que a falta de concentração é decorrente da quebra de contexto do seu raciocínio. Então basta você adotar as medidas que eu passei aqui, que você já vai sentir melhorias nos seus estudos. E agora vamos para o terceiro e último pilar do método 3.1, as medições profissionais do estudo. Bom, depois de entender os dois pilares do método 3.1, que foram as fases e a quebra do contexto, chegou a hora de eu te explicar o terceiro e último pilar desse método, que é a importância de medir de maneira profissional seus estudos. Quando falamos em medir os estudos, o candidato logo pensa em uma palavrinha: aprovação. Claro, eu sei que é isso que você quer como seu resultado final, mas é importante que você saiba que a sua aprovação é construída a partir de resultados parciais, que devem ser aferidos ao longo da sua preparação antes da sua prova chegar. Mesmo que você ache que mede seus estudos, contando quantas questões fez no dia, quantas você acertou, quantas horas estudou, quantas vezes revisou, eu preciso te dizer que não é só disso que estamos falando aqui. Isso já é um começo, mas não é o suficiente. Eu diria que é um pouco amador. Quando eu falo em medir seus estudos, eu estou falando de muito mais que isso. Medir seus estudos de maneira profissional significa saber quais ajustes fazer, que medidas corretivas tomar diante dessas medições feitas e entender quais são os próximos passos. Aqui entra a revolução do método 3.1. Quando você estuda por fase, utilizando um método adequado para cada momento de estudo, e você atinge um certo percentual de acertos, ali você precisa mudar a forma de jogar o jogo, usar novos truques e estratégias para então iniciar um novo ciclo de crescimento, até alcançar um novo patamar de acertos para finalmente entrar na zona de aprovação. E você pode estar se perguntando, como isso funciona na prática, Roberto? Preste bastante atenção nesse caso da Isabela. Você viu que ela queria pular as fases de estudo, lendo um livro que não era indicado para o momento em que ela se encontrava? E você viu também que ela caiu na armadilha de querer estudar apenas as disciplinas principais do edital e não estudar aquelas que ela não tinha afinidade? Ela estava se enganando, achando que isso era suficiente para passar. E eu sei que muitos candidatos se preparam como ela. E eu já ouvi diversos relatos iguais e parecidos. Justamente porque eles não medem de maneira profissional os seus estudos. E só depois que ela mudou isso que a Isabela conseguiu as aprovações que ela conseguiu. Então, a primeira vantagem que você tem ao medir é entender comparativamente quais são os pontos a melhorar e quais são os pontos fortes que precisam da sua manutenção de estudo. Depois que ela adotou o método 3.1, ela entendeu que precisava ter o que a gente chama de acerto linear entre as disciplinas, ou seja, buscar um percentual de acertos semelhantes em todas as disciplinas do edital. Foi assim que ela conquistou tantas aprovações. E para deixar bem atualizado você de tudo, a Isabela já foi aprovada em vários concursos, como eu mencionei anteriormente, e agora aguarda nomeação na Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe. E também está se preparando para uma outra segunda fase de Procuradoria. É fantástica a história da Isabela, né? Portanto, aqui vai mais uma dica. Pesquise qual foi a nota de corte do seu concurso. Veja a relação dos últimos aprovados e quanto o último classificado teve de fazer para passar. Você então deve estudar buscando alcançar esse percentual de acertos de forma linear em todas as disciplinas. Vamos a outro exemplo. Imagine que você acertou 55% em uma prova e que depois de um certo tempo estudando para a mesma prova, você acerta os mesmos 55%. Conta para mim, você sabe qual o ajuste que você tem que fazer? Quais as medidas corretivas tomar? Qual o seu próximo passo diante desse resultado? Ou você ficaria perdido, estudando do mesmo jeito, esperando que na próxima prova sua nota aumente? Você vai entrar na bolha e vai ficar lá dentro? Ou vai mudar o que precisa ser mudado? Viu como marcar quantas questões fez no dia? Quantas acertou? Quantas vezes revisou? Não é o suficiente? Como eu falei, é uma medição amadora. Mais importante que medir os seus estudos é saber o que você faz com isso. Qual é o próximo passo que você vai tomar para corrigir aquilo ali? Porque você concorda comigo que tem alguma coisa errada, né? Se você estudou mais, a prova era a mesma, o natural era que sua nota aumentasse e não que ficasse igual, concorda? Neste exemplo, você poderia aumentar a quantidade de horas de estudo, poderia também mudar o teu material ou ainda poderia ser até uma questão emocional. Cada caso é um caso, mas certamente algo precisa ser feito para você ter resultados melhores na próxima prova. O que a medição profissional de seus resultados te dá é tão poderoso e tem tanta eficácia que dentro do nosso curso Rock Checkmate a gente chama isso de clareza.
Clareza porque permite o aluno enxergar muito mais que um percentual, muito mais do que um número de acertos. Muito mais que isso. Clareza porque permite ele enxergar o caminho certeiro da aprovação, para ele justamente enxergar onde precisa corrigir, quais as medidas corretivas tomar, para que ele na próxima prova obtenha os melhores resultados e alcance finalmente a aprovação. Uma outra vantagem de medir os seus resultados é o controle da ansiedade. Imagina o seguinte, sua prova está chegando em algumas semanas e o que você faz? Normalmente eu escuto dos alunos assim, Roberto, eu fico desesperado, é tanta matéria para dar conta, tanta matéria para revisar, eu não sei se faço questões, se reviso, priorizo alguma matéria. Já aconteceu com você? Então, aqui entra o poder das medições profissionais, o pilar número 3 do método 3.1. Quando você faz esse controle da forma correta, ele te indica qual matéria você precisa estudar e revisar mais nas semanas anteriores à sua prova. Quais assuntos você precisa se dedicar mais, porque tem mais dificuldade, ou porque são os assuntos mais cobrados pela banca do seu certame. Com isso, você potencializa e direciona seus esforços na véspera da prova para o que realmente precisa estudar, sem desperdiçar tempo, sem quebrar o contexto e controlando a sua ansiedade. Essas são algumas das estratégias dos truques mais poderosos que eu conheço. Só por entender tudo isso agora, você já está na frente da grande maioria dos candidatos, que vão para a prova naquele desespero, sequestrados pela própria ansiedade e um descontrole emocional. Então você viu que no método 3.1, você vai poder corrigir a sua rota antes da prova, durante a sua trajetória, passando de fase, medindo os seus estudos de forma profissional, como se estivesse jogando um jogo. Claro que eu não estou falando aqui de uma linha reta, perfeita, que tudo vai dar certo. Você vai passar por algumas dificuldades, não tenha dúvida. Todo mundo passa, eu passei por isso. Mas elas passam sabendo qual é o próximo passo a dar. Tudo para que você corrija a sua rota antes da prova, antes que já tenha perdido tempo demais. Por isso que eu estou sempre dizendo aos nossos alunos, concurso é um jogo que tem regras e quem souber as melhores estratégias e truques é que vai sair vencedor. Chega desse papo de achar que concurso tem que demorar anos para passar, que só tem chance quem sempre tirou uma nota boa, ou que só passa quem tem muito tempo para estudar e não precisa trabalhar. Isso não é verdade. Passa quem está comprometido verdadeiramente. Agora me diz, se você aprender a medir de maneira profissional seus estudos, suas chances de ser aprovado aumentariam ou não? E quando você sentir os seus avanços com os seus próprios resultados, quando você vê que o método funciona e traz resultados concretos de verdade, aumentando seus acertos em pouco tempo, você vai se sentir mais motivado? Agora, para mim, o maior benefício de medir os seus estudos, além de todos esses outros que falamos, é o aumento na sua motivação. Quando o aluno começa a eliminar todas as dúvidas que tinha e para de se achar incapaz de ser aprovado, o céu é o limite. Como foi o caso do Rodrigo Miranda, que sempre foi um aluno mediano, assim como eu. E quando começou a aplicar o método, foi aprovado em 5 concursos em menos de 1 ano. E hoje ele não pensa mais em estudar só para técnicos, ele quer dar voos mais altos. No fundo, o que a gente vê aqui é a transformação dos nossos alunos em uma nova pessoa, mais centrada, decidida, confiante, disciplinada, pronta para superar o que quer que apareça, sejam desafios pessoais ou desafio nos estudos. Eles aprendem a contornar e resolver rapidamente as dificuldades e se veem cada vez mais perto da aprovação. E de quebra, vão ganhando mais tranquilidade, controle emocional e orgulho de si mesmo. Percebem que o concurso público é sim para qualquer um que esteja disposto a aprender a jogar esse jogo. Com tanta motivação, eles instalam o hábito de estudar todos os dias e passam a entender que a aprovação deixou de ser uma questão de se eu vou passar para quando eu vou passar. A aprovação passa a ser uma questão de tempo. E eu poderia citar aqui outros casos dos nossos alunos que mudaram radicalmente suas vidas para se concentrar mais nos estudos, depois que alcançaram um patamar de acertos como os que você viu nessa aula. E tomaram decisões que nem eles cogitavam antes de aprender o método 3.1. A Manuela pediu demissão do emprego dela, a Marcela pediu exoneração do cargo comissionado que ela tinha, o Jerônimo deixaram da advocacia, todos eles para estudar mais. Inclusive a Jaque também, como você viu. O Marcelo, a Letícia, o Bruno e a Pâmela mudaram de edital. A Bruna, inclusive, ganhou um aumento no salário porque se tornou mais produtiva.
E isso é decorrente da confiança deles, que aumentou ao ponto de ter convicção que eles estavam no caminho certo. Acho que a essa altura você já entendeu que falta de tempo não é o que vai te impedir de passar. E que a falta de concentração é decorrente da quebra de contexto. Algo que você pode resolver com as dicas simples que eu te dei nessa aula. E que as fases de estudo são um segredo para você se livrar da bolha da estagnação e aumentar os seus acertos. Então não deixe ninguém te dizer que você não vai passar porque tem pouco tempo para estudar. Não sem antes tentar aplicar esse método revolucionário. Você vai se surpreender com seus resultados em pouco tempo. E quem sabe, também acabe tomando decisões como estes alunos tomaram, para se dedicar mais aos estudos e chegar mais rápido na aprovação, como foi o caso deles e de todos esses que a gente citou. Olha, uma coisa é você saber que o método 3.1 funciona. Outra é você saber como dar cada passo que falamos aqui. Como colocar em prática os 3 pilares. Qual sequência seguir. Qual o tempo ideal para incluir novas disciplinas. Qual a estratégia específica para o seu caso, para o seu concurso. Por falar nisso, muitos candidatos estão me perguntando sobre como dar um passo adiante e aprofundar ainda mais o conhecimento sobre esse método que transforma os estudos e te direcionam para a aprovação. O fato é que eu tenho sim uma solução completa para quem quer ser aprovado. E daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições do curso Rock Checkmate, que tem vagas limitadas e são para os candidatos que querem realmente aprender como estudar. Eu vou explicar mais detalhadamente sobre isso nas próximas aulas, combinado? Enquanto isso, me acompanhe nas redes sociais. Você pode me seguir no Instagram, @euteajudapassar, ou assinar o meu canal do youtube.com/euteajudapassar. Lá você vai encontrar outras dicas, estudos de caso, técnicas de estudo. Basta se inscrever aqui no cantinho, né? E clicar aqui no botãozinho. E deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa aula 2 e o que está achando desse workshop. Eu estou lendo e vou responder cada um pessoalmente, curioso para saber o que você achou. Você deve ter notado que foi muita informação que eu passei aqui. E na próxima aula terei ainda mais dicas valiosas sobre o que você precisa fazer para aumentar até 93% dos seus acertos e questões dentro de 3 meses. E escreve nos comentários abaixo quantos segundos você levou para fazer aquele nosso exercício. Basta escrever assim: Roberto, eu levei tantos segundos para fazer a primeira parte e tantos segundos para fazer a segunda parte. Combinado? Então compartilhe com seu amigo que está estudando para que ele possa se valer das informações que a gente está passando aqui. E como nos comentários, eu vi muita gente pedindo dicas de como organizar os horários de estudo. Não esquece que na próxima aula eu vou disponibilizar um plano de ação simples e prático que você mesmo vai montar o seu cronograma de estudos e parar de se sentir perdido sem saber por onde começar. Então a gente se vê na próxima aula, você não pode perder. Um grande abraço, tchau! Tanto é que o examinador de trabalho, processo, falou, parabéns, Bruno, parabéns, tal. Porque se você chegou aqui, você merece, porque foi difícil. Só essa galera que eu achei aqui agora.